treinamento aqui, a finalidade dele é a gente consolidar aí o processo de... É mais a parte de planejamento semanal aí, diário de obra, para a gente definir aí algumas rotinas que alguns iam fazendo, outros não, então para a gente consolidar aí e voltar a fazer as rotinas de obra. Vou compartilhar minha tela aqui. Tem um quadrozinho bem simples aqui que a gente havia feito, em que a gente mapeia essas rotinas aqui. Tá dando para enxergar? Acho que sim, né? Então, dando um breve início aí. A gente passou na última semana e essa semana aí nas obras, até online também, fazendo com o pessoal aí uma reunião semanal. O que seria essa reunião semanal? É uma reunião da equipe mesmo, em que participa mestre, estagiário, gerente de produção, gestor, gerente e o representante dos suprimentos, em que a gente tem como finalidade alinhar os itens de obra, né? Então, desde toda a parte de atividades ali, atualizar cronograma, ver as atividades que vão ser executadas, quanto contratações adicionais, formalizações, itens relevantes, a parte de material, equipamento e mão de obra ali que está relacionada a isso. Então, a gente passou aí nas obras, fazendo, e aí eu queria explicar um pouco o que a gente quer que seja feito nessas reuniões e quais são os entregáveis aqui que a gente precisa que seja preenchido para a gente ter aí em todas as obras padronizado isso. Então, como a gente fez aí ao longo dessas semanas, a gente, com essa reunião semanal, a gente marca ela, então, data e hora. Então, toda semana, uma data e hora, a gente cria o evento lá. A princípio, nessas primeiras reuniões, eu estou participando junto também, não necessariamente vou participar de todas, mas... então, a gente vai colocar aí para a gente fazer, primeiro, o cronograma atualizado, então a gente vai dar lá os percentuais concluídos de cada uma das atividades para gerar o cronograma no project, com um previsto e realizado. O relatório, o planejamento semanal. Então a gente vai, nessa reunião, analisar as atividades que foram executadas na semana anterior e prever as atividades dos próximos 15 dias. E aí é importante a gente sempre lembrar de tratar também os itens que são essenciais para executar essas atividades, que normalmente são mão de obra, material e equipamentos. E aí, essas atividades, a gente preenche o quadro de planejamento semanal, em que a gente fez, já tinha lá no Academy, se quiser posso mostrar para vocês aqui um exemplo do preenchido, está lá até preenchido o exemplo nosso, para a gente preencher essas atividades nos 15 dias ali previstos, né? Então, faz esse planejamento semanal e junto com ele a gente criou uma aba lá que é uma ata de reunião, que nada mais é do que os itens em maiores atrasos, qual que é a causa daquele atraso, se tem necessidade ainda de ir atrás de algum material, equipamento para executar aquele serviço, e qual que é o plano de ação para realmente reaver aquele atraso, alguma coisa nesse sentido, em que todo mundo se compromete a colocar em prática ali ao longo da próxima semana ali. E aí a gente coloca também as contratações pendentes, para isso a gente tem tanto no próprio documento quanto na obra, né? A gente tem o quadro lá na parede de gestão à vista, em que a gente tem o quadro de contratações e o quadro de planejamento semanal, e a gente trata também itens relevantes do contrato, seja ele adicional, alguma alteração de projeto, formalização que precisa ser feita, dúvida que precisa ser esclarecida. Então, isso tudo a gente coloca nessa reunião semanal aí de obra. Alguma dúvida aí quanto a isso? Tranquilo, pessoal? Acho que o Max levantou a mão. Eu queria só reforçar ali, o time, a gente está falando aí das ferramentas, né, que
que tem aí, o WhatsApp, o Qualitab, o cronograma no Project, o quadro de planejamento semanal e o cronograma de contratação. A gente está falando do processo, que é uma rotina de controle diário e uma rotina de controle semanal, em que a gente vai ver o diário é a atividade do dia, partida e final, e o semanal é o consolidado da semana que passou e o projetado para 15 dias para frente, no caso de obra rápida, e no caso de obra longa, 30 dias para frente. E o que eu queria estabelecer, a gente está aqui fazendo a trilha de aprendizado, que é o treinamento, mas o que eu queria colocar assim é a rotina. É importante a reunião semanal ela ter data e hora formalizada. Segunda às 10, terça às 14, ou ela tem que ter uma hora específica. E é importante a reunião semanal, ela tá a presença do mestre, administrativo, do engenheiro de produção, do engenheiro gestor, do TST, dos suprimentos, é uma reunião de obra. Frequentemente, o gerente vai estar na reunião semanal de obra, mas ele não é uma figura principal. A figura principal é o núcleo da obra. E, às vezes, vai estar o diretor da obra, ou eu, ou, mais uma vez, não é a figura principal. A figura principal da reunião semanal é o gestor, é o mestre, desculpa, só corrigindo, é o gerente, é os suprimentos e o estagiário de produção e o administrativo quando tem. Perfeito? Fala aí, Ayrton. Fala aí, Ayrton. Tudo bem, Bruno? Bem, Matheus. Queria tirar uma dúvida. Uma dificuldade muito grande que eu tenho aqui, por exemplo, é de unir toda a equipe para fazer essa reunião. Por exemplo, deixar a obra parada. Porque, por exemplo, como a gente tem um volume de concreto grande, amanhã, por exemplo, era para mim ter uma concretagem. Eu não conseguiria fazer hoje, porque é um dia que a gente está conferindo tudo, estamos acompanhando tudo. Está uma correria muito grande. O que vocês indicam aí? Então, eu acho que essa dificuldade vai ter todas as obras. Mas o que a gente percebe? Vamos usar os nossos exemplos aqui. Quando a gente olha as obras que têm os melhores resultados consistentes, são as obras que fazem a aplicação da ferramenta com disciplina. Então, a reunião semanal e o que... Estou falando da reunião semanal e eu acho que a sua pergunta foi da reunião semanal. A reunião semanal ela é muito mais uma ferramenta que vai ajudar a atingir os objetivos de curto e médio prazo do que outra ferramenta. Então, respondendo a sua pergunta, Ayrton, a hora mais importante da equipe, do mestre, do gestor, do gerente, do estagiário, ela é na reunião semanal. Vou ao limite. É melhor deixar a obra parada 1 hora do que não fazer a reunião semanal. Perfeito? A ferramenta diária, ela não precisa de uma reunião para ela. Ela é um kickoff da atividade do dia. Na reunião semanal, a gente vai ter projetado a atividade para os próximos 15 dias. Então, no diário, a gente vai colocar as atividades que é para fazer naquele dia, o efetivo que a gente sempre coloca, e no fim do dia a gente vai dar um cheque no que foi feito e no que foi feito. Porque é importante para a reunião semanal o acompanhamento das atividades que foram feitas na semana anterior. Tranquilo? Então, quando a gente olha a reunião semanal, a gente vai olhar no WhatsApp o que a gente planejou para a semana que não executou. E nesse replanejamento, com olhar para a obra de curto prazo, 15 dias, e para a obra de longo prazo, 30 dias, nós vamos replanejar. E por isso é importante na reunião semanal estar os suprimentos, o gerente, o gestor, o estagiário, o administrativo e o mestre e o TST. Exato. Acho que o André... Vou falar, André. Só para complementar, Ayrton, isso aí veio de uma falha que a gente viu que estava acontecendo bastante.
Então a gente sempre está acumulado com o dia a dia da obra, com as coisas que tem que fazer, com as planilhas, com pedido de material, gestão de fornecedor. A gente vai te fazer esse negócio acaba fazendo falta. Então, quando você tem uma rotina de conseguir juntar a equipe, quem compra material, quem está no campo, e quem está fazendo planejamento juntos, você consegue ver, tipo, 2 semanas à frente que vai precisar. Aí você consegue ver, o material está pedido? Será que falta pedir? O fornecedor que eu estou falando para ele fazer esse serviço, ele já está confirmado? Já confirmou o efetivo? Tem documentação? Então, a gente consegue, tipo, em uma reunião semanal, fixa e rotineira, prevenir que vários imprevistos aconteçam, que tem que pedir material de última hora, sair para buscar, contou que o cara vai fazer um trampo amanhã, esqueceu de falar para o cara não está nem sabendo, vai atrasar mais 3 dias, para evitar essas urgências que muitas vezes a gente passa. Então, acho que, como o Max falou, acho que realmente é melhor a gente, às vezes, parar e dedicar essa 1 hora e meia por semana para fazer esse planejamento, replanejar as coisas, pedir os materiais e tomar as ações necessárias para a obra ir mais fluida, com menos percalço. Não, entendi, Exato. André. Até concordo com a execução da reunião. A minha maior dificuldade mesmo é parar toda a equipe 100% no mesmo horário para fazer. Até uma falha que eu estou tendo muito grande aqui, que a gente está tentando melhorar isso, reunir para fazer aqui, para cumprir. Oi, Ailton. Boa tarde. Eu acho que aí Fala, no seu Leandrão. caso... De boa? Beleza, doutor. Eu acho que no teu caso aí, como tua obra começa às 7, o melhor horário para você seria mesmo o início da obra aí. Tipo, primeira meia hora ou primeira 1 hora. Tô dando palpite, tá? Mas eu acredito que o melhor horário vai ser no início da jornada para você, que deve estar todo mundo ainda ali junto, ainda não saiu para soltar o pessoal para a obra, né? Seria o melhor momento, eu acho, né? Que eu acho. Eu vou até tentar, vou pegar agora, vou tentar de manhã, depois vou tentar à tarde, até pegar o melhor horário que eu consiga fazer todo mundo aí. Porque de manhã eu tenho a dificuldade de fazer muito cedo, porque cedo eu tenho que liberar todo o serviço. O mestre e o Daniel tem que estar full time na obra, liberando todos os serviços. Tem que fazer. Se for um dia de concreto, por exemplo, o mestre eu não posso tirar de forma nenhuma às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, o Daniel e o mestre tem que estar quase matando a concreteira aqui. Exato. Até, Ayrton, pegando o gancho do que você falou, o desdobramento, como o Max falou, dessa reunião semanal são as atividades previstas para cada dia, e aí o que a gente colocou é que a gente tem que ter esse alinhamento diário aí, e aí é realmente a equipe de campo, principalmente, para ter ali a atividade prevista para ser executada naquele dia, qual que é o efetivo que eu tenho, e aí a gente fala para enviar no WhatsApp, mas é mais uma forma para vocês terem todo mundo alinhado aí, quais são as atividades previstas para executar naquele dia. Que a gente vê que, às vezes, não tem esse alinhamento total ali das atividades, que nem sempre todo mundo está sabendo o que é para ser executado naquele dia. Então, a ideia é essa, sim. E, às vezes, funciona de realmente fazer uma reuniãozinha ali rápida no início do turno ali, e falar, pessoal, hoje vamos concretar ali, tal, revisar ali para ver se tem tudo para executar ali naquele dia, se o efetivo está ali e o que está previsto para que tudo ocorra bem. E aí, no fim do dia, a gente vê o que foi executado, o que não foi, por que não foi, e enviar ali no grupo do WhatsApp, que é o que a gente tem hoje como ferramenta, para que todos que são integrantes ali, participam da obra, estejam cientes também. Acho que o Anderson levantou a mão aí, Anderson. Só uma questão aí, Matheus. A gente planejou, acho que foi na segunda, né? E aí, junto ao fornecedor hoje, eu já meio que mudei uma estratégia para me mandar o efetivo diário. Acho que você até deve ter visto no fim do dia que eu dei uma alterada lá no grupo. Para me mandar amanhã a atividade prevista, eu não vou seguir o cronograma que a gente fez, porque a gente acabou vendo que vai deixando os contrapesos no mesmo lugar, eu vou conseguir agilizar um pouco o processo. E aí eu já fiz uma nova agora junto ao cliente, mas não apaguei a anterior. E aí eu vou seguir esse novo planejamento que eu fiz para poder mandar a atividade diária. Sim. Até bom ponto aí, Anderson. Obrigado. Essa rotina semanal que aqui a gente prevê, principalmente nas obras rápidas que a gente tem aqui, a gente altera ela com frequência ali, ela é reprogramada dia a dia ali. Por quê? Porque tem
tem atividades que eu estou prevendo para executar naquele dia, mas que eu não executo e no outro dia eu preciso executar ela. Então, alterar a programação semanal é normal e tipo, é necessário em muitos casos. Então, não adianta eu ter um planejamento semanal para 15 dias, que eu só vou reprogramar a atividade que eu não fiz no dia anterior lá na próxima semana, isso meio que não adianta. Então, realmente, o caso aí de vocês é muito isso, né? A gente tinha programado fazer de uma forma, então vocês viram com o fornecedor que seria melhor eu, ao invés de atacar o pano inteiro, item a item, eu focar em terminar cada um dos panos para otimizar. Então, acho que é válida aí essa reprogramação e não tem problema algum, e pode ser feito. Acho que o André vai falar aí. Olha, então, uma sugestão só. Na Gafisa lá, que funcionava bem, a gente fazia, tipo, das 11 a meio-dia, velho. Era um dia lá que o gestor estipulava, e aí fazia das 11 a meio-dia. Então, tipo, acaba meio-dia, todo mundo tá com fome, então tem horário para acabar. E às 11 horas o pessoal já tá já tá todo mundo empenhado, começa a descer para poder almoçar. Então, tipo, é um horário ali que funcionava bem, como sugestão aí. Não, entendi. Não, tá até falando com o Daniel aqui. A gente vai começar amanhã já tentar fazer um teste já. Começar amanhã cedo, num dia. Depois a gente já faz esse das 11 ao meio-dia. Vamos fazendo aí até a gente ver o melhor horário que a equipe vai se adaptar aqui. E o dia aqui certinho. Aí, pessoal, até para mostrar um exemplo aqui, que eu vou abrir o Academy aqui. Eu peguei aqui em modelos de arquivo em obra. A gente tem esse modelo de arquivo que é o planejamento semanal. Eu atualizei aqui para que seja um arquivo. Vou baixar aqui para abrir aqui. Para que seja um arquivo já preenchido, para que fique mais fácil aí para o pessoal pegar. Então a gente pegou aqui um arquivo, acho que é da obra do Sonda, se não me engano, da semana passada. Então aqui é o que eu falei, é meio que a ata de reuniãozinha, é uma coisa. A gente vai melhorar isso aqui para ficar um pouco mais entendível, mas eu acho que a ideia dá para vocês pegarem aqui. Que a gente foi lá no cronograma, viu quais são os atrasos principais. Aí o atraso principal era pintura, estava 66% e já era para ter finalizado. O que foi que causou esse atraso? Foi a concretagem e tal. Material e equipamento, tá na obra? Tá na obra, beleza, ok. Qual que é o plano de ação? Vamos aumentar o efetivo ali para atacar as áreas liberadas na próxima semana. Então, a gente lista aqui as atividades principais que estão causando atraso na obra e depois vem aqui e coloca peso aqui no farol, verde, vermelho ou amarelo, sendo o verde o que está mais tranquilo ali, está na mão, é um atraso, mas que é recuperável, que a gente vê que está com o fornecedor contratado, o fornecedor está ali na obra, o material está na obra. Amarelo, algo que requer um pouco mais de atenção e mas que ainda está ok. E vermelho é aquele que a gente não tem o material na obra, não está alinhado data com o fornecedor para executar, alguma coisa que está fugindo ali da programação e que a gente precisa atuar ali, porque senão a gente vai perder aquela atividade. Então a gente lista aqui os itens e aí aqui entra suprimentos, toda a parte de suplementação também, equipamento que é necessário, material que é necessário, o fornecedor, contratação de fornecedor. E aqui a gente faz esse item aqui com os itens principais do cronograma. E aí daqui a gente faz também o planejamento efetivo das atividades. Então a gente lista ali dia a dia quais são as atividades que vão ser executadas, o local, o serviço. E aqui embaixo é o quadro que normalmente o pessoal usa, o quadro branco ali, que a gente lista ali os to-dos a serem feitos, né? Aprovar o aditivo, formalizar, fabricar os pilares, de aditivos, tem que enviar a grade de requadração, a serralheria ou a CM. Tem alguma dúvida para tirar? Qual que é o modelo do pilar? Como que é a automação da porta de vidro? Qual que é a cor do divisor de loja? Então, aqui é para a gente utilizar. Normalmente a gente faz isso aqui no quadro de planejamento semanal. Então, são itens um pouco mais macros, não chega a entrar no micro do micro, mas que a gente consiga ter planejado aqui o que vai ser executado cada um dos dias da semana, com um horizonte de 15 dias aí. Eu acho que é isso.
Tem mais alguma dúvida aí? Mais algum comentário, sugestão? Fica à vontade aí, pessoal. Eu gostaria só de reforçar novamente a questão da rotina e da disciplina, time. Eu acho que essa é uma ferramenta muito simples. Basicamente, como que ela nasceu e tudo? A gente começou a perceber, eu, o Thiago, o Elias, o Guilherme, o André, junto com o Ayrton, que nossas reuniões toda segunda-feira começavam 8h30 da manhã e até o meio-dia, e mesmo com o empenho de todo mundo, a gente não conseguia resolver vários assuntos de obra. Então, a gente começou a realizar que a gente estava querendo gerenciar as obras pelo escritório, enquanto tem que ser o escritório que tem que gerenciar as obras. Então, a gente quer inverter. Através da reunião semanal de vocês, que precisa ser registrada em ata de reunião, é importante vocês terem aqui em mente a ferramenta para que a gente possa, do resultado da reunião de vocês, fazer a nossa reunião e podendo, aí sim, resolver os problemas das reuniões de vocês. Basicamente, a gente conversa com várias construtoras. Toda construtora tem uma ferramenta de gestão de curto prazo, que é a do dia, que começa e que termina, de médio prazo, que é a do mês, ou no nosso caso, da quinzena, e de longo prazo, que é a do ano, que é uma mensal. Perfeito? Aqui a gente quer colocar muito firme a diária e a semanal. E, mais uma vez, a diária é importante ser todo dia. E aqui eu quero até parabenizar assim, a obra que realmente faz isso muito bem. Da diária, eu acho que o time do Sonda faz muito bem, já está no novo formato, já inclusive mandaram as ferramentas do dia de hoje. Até você poderia mostrar aí, o Matheus, como eles fazem aí todos os dias, que eu acho que o pessoal do Sonda aqui está fazendo realmente muito bem aqui. Claro, vou mostrar aqui. Então, o WhatsApp aqui, no início do dia. Hoje foi mandado no fim do dia, mas enfim. No início do dia, mandou efetivo. Sim, Matheus, mandei mandou no início também, desculpa. Então, no início do dia... Está um pouco pequeno, Matheus. Não sei se você consegue dar um zoom na sua tela, claro. se consegue fazer diferente. No início do dia aqui, a gente manda o efetivo. Então, todo mundo que está na obra. Tinha um pessoal que estava a caminho lá também, né? Os serviços que estão sendo executados e qual que é o planejamento de execução de hoje. Então, no dia, mandou. E agora, no fim do efetivo, quais serviços foram executados e aí do planejamento aqui, o que foi executado e o que não foi executado. Então, é uma coisa bem simples aí que ajuda a gente a saber o que foi, o que não foi executado, o que não foi. Legal. Certo? E vocês vão ver no painel, isso não é à toa, pessoal. O pessoal, quando vai construindo resultado consistente ao longo do tempo, é porque utiliza as ferramentas. As ferramentas é a menor distância entre a ação e o resultado. Então, assim, a gente agora está discutindo essa da ferramenta como forma de a gente ajudar no controle e gerenciamento de obra. Exato. Eu acho que é isso. Mais alguém quer falar aí? Esse treinamento era para ser rápido mesmo. Obrigado, pessoal. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigadão aí. Falou. Valeu.